Alô, Shalom, nada quebrado, nada faltando e nada fora do lugar, na tua vida, na minha vida. E vamos decretar nesse Brasil, né? Pois é, eu sou muito feliz e quero dar um rápido comentário. Às vezes eu penso, eu sou muito crítica, vou parar, não vou mais fazer, tem tanta gente melhor que eu, tem gente que fala muito melhor que eu, enfim. Mas os testemunhos que eu tenho ouvido, principalmente do resultado do último vídeo que eu fiz, quando eu falei da importância da conversão em Jesus Cristo, olha, foi assim tremendo, e eu não vou entrar em detalhes quantos testemunhos, e hoje, inclusive, eu escutei mais um dizendo, não pare, continue, tem sido. E olha, são pessoas de diferentes religiões, diferentes denominações. Então, esse é o meu objetivo. Como pastora, nós montamos um ponto de encontro com Jesus, no lugar que era uma igreja, e é para reunir os pastores, os irmãos, aqueles que querem fazer eventos, aqueles que querem fazer conferência, palestra. É um espaço que está assim disponível parcialmente para as pessoas, tá? Bom, hoje eu estava assim em dúvida do que falar para vocês. Eu tenho 52 versículos que falam da importância de ter Jesus no coração. Eu até pensei em ir lendo um por um para vocês, não todos, evidentemente, mas durante o dia veio uma coisa no meu coração que eu creio que é a ação do Espírito Santo. Então vamos lá. Começamos então. Aqui quem fala é a pastora Sâmia Tal. Converter o seu coração a Jesus é o princípio de uma nova vida. É um nascer de novo. É um princípio de transformação. Nós temos um Deus que se manifesta de maneiras diferentes, como Pai, Yahvé, se manifestou e se fez carne, habitou no nosso meio, Jesus Cristo, com o propósito de salvação e curar todas as saúdes, todas as doenças e todas as enfermidades. E é a forma do Espírito Santo. São 3 pessoas em um só Deus. Quando nós aceitamos Jesus Cristo, nós estamos aceitando o Pai, o Filho e o Espírito Santo. E isso significa que todos que aceitam Jesus como único e Senhor Salvador também têm o Espírito Santo. Mas existe um momento em que Jesus, quando está subindo aos céus, que os discípulos estavam desesperados, chorando e se sentindo assim abandonados, Jesus falou, olha, não chore, não fica triste, é necessário que eu vá, mas eu vou enviar o outro Consolador. Outro Consolador, porque Jesus foi Consolador. E esse outro Consolador é o Espírito Santo. O Espírito Santo tem a função de consolar, de nos convencer do pecado, do juízo e da justiça. E a palavra, e também é a maneira de discernir e aplicar e julgar a palavra. Bom, ele convence do pecado. Por isso que quando a gente aceita Jesus, é mais fácil para nós identificarmos aonde estamos errados. Sendo que aquele que não aceitou Jesus é mais difícil. Ele aceitar que ele é pecador,
aceitar que o que ele faz está errado. E hoje vou procurar minimizar um pouco o testemunho que eu vou dar. Eu fui criada, e criada mesmo, em profundidade, dentro de uma denominação. Pensa tudo que essa denominação ensinou, ensina, nós praticávamos. Nós éramos assíduos, não só nos eventos de domingo, mas durante a semana, quantas práticas a gente fazia. E a convivência, inclusive, de passar roupa para certas autoridades dessa denominação. E lá eu fiquei 27 anos. Só que eu tive um evento muito forte na minha vida. Um dos, né? Eu namorei 7 anos uma pessoa que, inclusive, para variar, ajudei muito, muito, muito. Entrou na universidade porque eu estudei, preparei ele. E ele, depois de 7 anos, 6 meses antes da gente casar, ele descobri que ele me traía usando o meu próprio carro. E foi um choque muito grande. E durante esse tempo ainda, eu estava defendendo, fazendo e defendendo o meu doutorado. Mas, durante todo esse tempo, eu comecei a conversar com as autoridades dessa denominação, pedindo SOS. E eles não tinham o que falar, não tinham o que me ensinar, não tinham. Eles só falavam assim, você fez tal coisa, não sabe? Já fiz, mas não melhorei. Bom, a coisa foi crescendo, na época não se usava essa palavra, minha família sofria junto comigo, e eu entrei em depressão. Eu só fazia palavra cruzada, eu não conversava com ninguém, me trancava no quarto. E ainda uma prima, quando vinha ler a Bíblia, eu virava a cara. Deitada, eu virava a cara. Fui para outras linhas que não são bênção, não são verdadeiras. E minha mãe procurava, eu não gostava, mas como eu sempre obedeci minha mãe, eu ia, mas a contragosto, fui expulsa até de um terreiro. Até que um dia, a minha mãe aprendeu sobre o batismo do Espírito Santo num curso em Campinas. E ela queria o batismo do Espírito Santo. E ela ficou procurando, eu quero, como que faz, o que eu tenho que fazer. E foi. E nós começamos a ter grupos de oração, também interdenominacional. E a gente, batista, crente, evangélico, católico, tinha de tudo na reunião. E um dia, numa sexta-feira, esse ano está fazendo 50 anos, uma prima minha foi batizada no Espírito Santo falando em línguas, e eu falei assim, nunca eu vou receber isso. Eu não sou digna de receber isso. E comecei a passar mal, ter uma dor de cabeça, eu fui sentar do lado do meu pai, e a profeta que estava orando, quando chegou em nós, que tinha muita gente, ela começou a orar com meu pai, e eu comecei a orar em voz alta, em favor dele. E quando eu comecei a fazer isso, eu era magra. Pensa uma pessoa magra. Eu comecei a engordar. Acho que hoje eu sou aquilo que eu vi no passado. E aí eu comecei a cantar em línguas estranhas. Bom, foi aquela alegria.
E por que eu estou contando isso? A partir daí, veja bem, eu estava saindo de uma denominação, nem tinha saído ainda, até o dia que o Espírito Santo falou, aqui não é mais o teu lugar. Eu saí. Mas o que aconteceu? Eu fui sendo transformada. As transformações foram assim, gradativas, porque eu acho que se fosse tudo de uma vez eu não ia aguentar. Então foi assim, o vício do álcool, o vício do cigarro, as roupas não eram escandalosas, mas eram sensuais. Aos poucos eu fui deixando. E eu me tornei, mesmo sem igreja, é isso que eu quero falar para você, eu não tinha igreja. Eu dava aula, já era professora da universidade, não tinha igreja, mas tinha um grupo de oração. E era a vontade de orar, era grupo de oração todo dia, até que Deus abriu as portas para mim. Eu comprei um apartamento no 16º andar, e lá nesse apartamento comecei um grupo de oração. E depois, a partir desse grupo, se formou uma igreja, depois com 5 congregações. Então, eu quero dizer ao irmão, não desista. Quer seja você com vício, quer seja você com depressão, não desista. Jesus te ama. Ele quer tirar você dessas coisas. Quer que você tenha uma vida próspera. Você tem que ter saúde para trabalhar. Você vai conseguir em termos de prosperidade financeira, intelectual, sentimental. No fim, eu conheci o meu marido completamente diferente de mim. Eu já doutora, vive docente, meu marido fez a 6ª série só, mas um dia Deus o chamou como pastor. E ele foi uma bênção enquanto ele esteve na face da terra. Quando Deus falou para mim que ia recolher, ele recolheu. Mas nós fizemos 38 anos de casado. Deus deu tudo o que faltou. E Ele vai fazer na tua vida. Confia. Depende de você. Depende de você. Jesus curou 10 leprosos. Só um voltou. Que você seja essa pessoa. Volte para Jesus. Ele tem muito que dar para você. Ele tem muito que fazer na tua vida. Consulte Ele. Não tome decisões por sabedoria humana. Venha comigo. Diz assim, Jesus Cristo é meu Senhor, meu Salvador e meu Redentor. Estou me preparando porque aqui não é meu lar. Um viajante sou. Meu lar é lá no céu. Jesus já preparou para mim e para você. Deus abençoe.